Muito bom dia, mais uma vez. Na Sertã, o incêndio dá ainda muito trabalho a esta hora aos bombeiros. É um fogo que lavra com intensidade e em várias frentes. De acordo com a Proteção Civil, estão mobilizados no terreno quase 800 homens. São apoiados por 267 meios terrestres. E o IC8 continua cortado ao trânsito em vários pontos do percurso, na zona que liga Pombal a Vila Velha de Ródão. Igualmente cortadas estão a Estrada Nacional 238, esta liga o Fundão, a Tomar, ainda a Estrada Nacional 241, que parte da Sertã, até Vila Velha de Ródão. O incêndio começou na tarde de sexta-feira, na freguesia do Carvalhal, no concelho da Sertã, e percorreu cerca de 20 km. Depois entrou no concelho vizinho de Proença Nova, onde estão nesta altura mobilizados 83 homens e 25 viaturas. Várias corporações de bombeiros de Aveiro, Coimbra, Évora, Leiria e Lisboa continuam no terreno na Sertã. Não te vais Luís, por favor! A aldeia velha, na Sertã, esteve rodeada pelas chamas. Ao início da tarde, o fogo aproximava-se de forma rápida das casas. Ontem, quase em Pedrógão, já aqui veio outra vez. Como é que é possível? Eu só se quem puder. Então, tem tudo para correr mal. Eu venho ter Muito mal. Tem tudo para correr mal. O fogo já de manhã estava quase controlado lá perto da Sertã. Não sei, os meus não atuaram logo de início cedo. Sozinhos, sem bombeiros, molhavam os telhados, as paredes e os terrenos à volta. Não vais para lá, muito para lá! Deixa eu impedir. Agora não está bom. Não, agora não lhe não fogo. Apenas uma hora depois ficou este verdadeiro inferno, testemunhado em direto pelo repórter da TVI, João Bizarro. Vamos para trás, tentar ir para aqui para uma zona de segurança, porque de facto é fogo muito violento, a soprar em muitas direções com uma intensidade perfeitamente terrível. Isto é impressionantíssimo, nem se passa. Toda a gente veio aqui da parte de trás, há projeções a mais de 300 ou 400 metros. Foi o salve-se quem puder. Viu a sua filha assim por um fiozinho. É que não via para cá, não via nada. Até partei aqui na parede, olha. Mais um bocadinho. Já morreu, já ia queimado. Quem fica sem nada são os proprietários. Nós, como veio aqui, não houve bombeiros nenhuns. Estamos aqui à entrada da Várzea dos Cavaleiros. Isto veio de uma maneira terrível. Não temos nenhum meio aéreo. Não há bombeiros. Cada um salva-se por si. A aldeia velha está no chão. O pandemónio continua num armazém de componentes elétricos. Foi nesta altura que chegaram bombeiros e GNR. Aqui houve botijas de gás a arder, nada que impedisse estes homens de coragem de entrar para salvar máquinas e viaturas. O fogo cortou vários troços do IC8 ao trânsito. Também na aldeia de Pedreneira se viveram momentos de aflição. A vegetação que rodeia a localidade está toda cortada, os terrenos limpos, mas mesmo assim as chamas aproximaram-se muito das habitações. Pode ficar! Pode ficar! O número de estudantes colocados no ensino superior é o mais alto dos últimos 7 anos. São 44.900 os alunos que conseguiram entrar na primeira fase de acesso à universidade. Falamos de um aumento de 5% neste ano, comparando com 2016. De acordo com os dados da Direção-Geral de Ensino Superior, divulgados num comunicado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, as colocações no ensino politécnico cresceram 8,4%. No ensino universitário, o número de colocados cresceu 2,3% para 27.600 alunos. Ainda de acordo com estes mesmos dados, o número de estudantes colocados na área das tecnologias de informação, comunicação e eletrónica e também na área de física aumentou 10% face ao ano anterior. Agora restam 6.200 vagas para a segunda e também para a terceira fases. Agora o desporto, o Futebol Clube do Porto ontem derrotou o Chaves por 3-0 no Estádio do Dragão. Desta forma, cola-se ao Sporting no primeiro lugar do campeonato. A equipa de Sérgio Conceição é a única que ainda não sofreu qualquer golo.
No Futebol do Porto, a surpresa foi a titularidade de Layún. Ricardo ficou no banco. Brahimi foi o primeiro a criar algum perigo, mas o remate foi à figura. Um cabeceamento de Danilo passou perto da trave e ficam por aqui os lances dignos de registro na primeira parte. Ainda assim, os adeptos mantinham a boa disposição. Depois do intervalo entrou Tiquinho Soares, o lance do gol começou nele, passou por Brahimi e Abubakar abriu o marcador. O avançado camaronês tirou o adversário da frente. Conseguiu espaço para o remate. A bola ainda sofreu um desvio no adversário e entrou na baliza. Abubakar marcou pela quinta vez, é o melhor marcador dos Dragões. Aos 70 minutos, um lance muito perigoso para a baliza de Casilhas. William podia ter feito melhor. Luís Castro nem queria acreditar e mal sonhava que o Chaves iria voltar a desperdiçar uma grande ocasião. Tiago Galvão apareceu isolado na cara do golo e também falhou. O Futebol do Porto respondeu com este cabeceamento de Felipe, a bola passou muito perto. Aos 85 minutos o árbitro assinalou penalti por braço de Maras. Tiquinho Soares estreou-se a marcar no campeonato, mas apenas à segunda tentativa. O Chaves quebrou e permitiu logo de seguida novo golo aos Dragões, cruzamento de Oliver e Marega a surgir à vontade para fazer o 3-0. O Futebol do Porto é a única equipa no campeonato que ainda não sofreu golos, está no primeiro lugar com os mesmos 15 pontos do que o Sporting. É verdade que aos 70 minutos há uma oportunidade para os Chaves empatar o jogo, mas isso faz parte também daquilo que é a qualidade do adversário e aquilo que é o próprio jogo. Depois acabamos por ganhar de uma forma justa. Se me perguntar com um ou outro gol a mais, pode ser, mas de qualquer das maneiras justíssima a vitória, não há nada a dizer. Se vocês repararem naquilo que são os pormenores do jogo, vocês veem que a importância que eu dou ao jogo de quarta-feira em relação a este era zero. Zero. No meu foco, o nosso foco era este jogo. Portanto, a eficácia foi claramente aquilo que é a palavra que melhor define aquilo que aconteceu. Infelizmente, em vez de aconteceu 3-0. Aos 86 minutos faz 2-0 e aí a equipa sentiu claramente que o jogo nos tinha fugido. E é natural que houvesse ali uma quebra psicológica, um sentimento de não desilusão com os meus jogadores, contente com eles, com a prestação deles. Agora o resultado acho que é muito pesado. A Federação Portuguesa de Futebol divulgou as comunicações do vídeo-árbitro no momento em que foi anulado o golo do Portimonense e que daria o empate à equipa do Algarve. O Benfica venceu o jogo por 2-1, já depois da equipa de Rui Vitória ter estado a perder. A 2 minutos do final do jogo no Estádio da Luz, Fabrício introduziu a bola na baliza do Benfica, o que daria o empate ao Portimonense. O lance, que está a gerar muita polémica, foi invalidado por Gonçalo Martins depois do recurso ao vídeo-árbitro. O Twitter do Conselho de Arbitragem divulgou as imagens e as comunicações entre os juízes da partida. E é possível ouvir o vídeo-árbitro Fábio Veríssimo e o assistente Pedro Felisberto a falarem com Gonçalo Martins. Possibilidade fora de jogo no golo, antes do cruzamento. Aguenta. Aguenta, espera. Fora de jogo. O gajo que cruza está fora de jogo. Queres ver? Está fora de jogo. Vídeo-árbitro. Fora de jogo, encostado à lateral. Gonçalo Martins, encostado à lateral. Para além das comunicações, a Federação Portuguesa de Futebol divulgou também declarações do vídeo-árbitro Fábio Veríssimo, que explicou a anulação do golo. O Benfica venceu o jogo, mas foi a equipa algarvia que se adiantou no marcador. Fabrício fez o 1-0 aos 56 minutos. Passados escassos minutos, Ackman fez falta sobre Sálvio na grande área. Foi expulso com o vermelho direto e Jonas, chamado a marcar, empatou a partida, marcou o 6º golo na Liga esta época. André Almeida foi protagonista de um dos momentos do jogo, marcou um golo de se tirar o chapéu, intencional ou não, a bola entrou e deu a vitória ao Benfica. O golo anulado ao Portimonense foi a 9ª decisão revertida com recurso ao vídeo-árbitro neste campeonato. Sérgio Conceição deixou algumas críticas ao vídeo-árbitro e deu também exemplos de critérios diferentes nos jogos do Benfica e do Porto. Para o técnico dos Dragões, esta tecnologia ainda tem muito que melhorar. Tem que haver um critério bem definido para aquilo que são as decisões do vídeo-árbitro.
Eu estou-me a lembrar, por exemplo, em casa o Benfica, se quer falar nisso, eu falo muito rapidamente, também não tenho nada a esconder, nunca tive. E é aquilo que eu sinto, por isso, o segundo gol do Braga não houve vídeo-árbitro, não houve linhas, e neste jogo houve. Lá está, são critérios diferentes. Nesse sentido, acho que o vídeo-árbitro há que melhorar. Vietnam. A cidade de Miami, na Flórida, está em contagem decrescente nesta altura para receber o furacão Irma. Quando todas as previsões apontam para que o furacão atinja a sua maior força nesta cidade do sul dos Estados Unidos, renovam-se também os apelos à população para que procurem os abrigos disponibilizados. Caso contrário, será muito difícil às autoridades socorrerem as populações durante a passagem do furacão. A tempestade passou por Cuba, onde deixou um rastro de destruição. Este furacão Irma está a cerca de 100 km de Key West. É o ponto mais a sul dos Estados Unidos, localizado exatamente neste estado da Flórida, com ventos de 210 km por hora. Espera-se que os ventos sejam ainda mais fortes à medida que o furacão atravessar o estreito deste estado americano. O Irma voltou a ganhar força na madrugada deste domingo, aumentando de intensidade para o grau 4 do estado da Flórida. Chega um apelo dramático do próprio governador para que cerca de 6 milhões de pessoas procurem locais seguros. Nunca se viu nada assim. No Golfo do México, Katia, Irma e José, 3 furacões que estão a semear o caos na região. A fúria do Irma abate-se agora sobre Cuba. Árvores, casas, ruas, nada escapa. Ventos de mais de 200 km por hora, o nível do mar pode subir até 3 metros. A passagem do Irma pelas Caraíbas deixa um rastro de destruição e pelo menos 2 dezenas de mortos. Está por horas a chegada do furacão aos Estados Unidos. A ordem de evacuação não tem precedentes. Mais de 6 milhões de pessoas têm de fugir para não serem engolidas pela água do mar. 6 to 12 feet. This will cover your house. You will not survive all this storm surge. This is a life-threatening situation. If you have been ordered to evacuate, you need to leave now. Do not wait. Evacuate. Not tonight, not in an hour. You need to go right now. Há quem tema proporções bíblicas de um furacão que promete ser mais devastador do que o Andrew, que há 25 anos matou mais de 60 pessoas e quase fez desaparecer do mapa o sul da Flórida. Os Estados Unidos preparam-se para o pior, diz o ditado, que agora só resta esperar pelo melhor. Nas redes sociais são milhares de portugueses os que vivem na Flórida e partilham ao minuto estas horas que antecedem a aproximação do furacão Irma à costa sul deste estado norte-americano, onde já são evidentes os ventos fortes que fustigam a região. Estas imagens foram captadas esta tarde nas Florida Keys, um arquipélago a cerca de 193 km da costa sul da Flórida, para onde se dirige nesta altura o furacão Irma. Vídeos como este têm sido publicados pelos milhares de portugueses que se encontram na Flórida. Em Miami, a comunidade portuguesa garante que já há falhas na eletricidade e já não é aconselhável andar na rua. São milhares os portugueses que vivem e trabalham na Flórida e se uns brincam com o fenómeno natural, a maioria pede que se reze pelo Estado norte-americano, já que o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos da América prevê que o furacão ganhe novamente força quando começar a dirigir-se para a zona norte do estado, onde deverá chegar domingo de manhã. O jornalista da TVI, Emanuel Monteiro, está em Orlando e fala das recomendações das autoridades para o momento da chegada deste furacão Irma, que já se aproxima. Está tudo fechado. Bombas de gasolina, supermercados, o famoso parque da Walt Disney, o famoso parque da Universal Studios, neste momento está tudo em alerta máximo. Manter-nos fechados no quarto e sair do quarto
única e exclusivamente de alguma coisa muito necessária e então poderemos vir aqui à recepção do hotel. Saindo do hotel está completamente fora de questão. Essa é uma das grandes questões e outra delas é que as pessoas não devem chamar número de emergência durante a passagem do furacão, porque não vai haver socorro durante as horas de passagem do furacão na Flórida, isto também para salvaguardar a vida dos bombeiros. Ora, por esta altura pensa-se também já no como vai ser depois do furacão. É estimado que cerca de 3 milhões de pessoas fiquem sem eletricidade e o governador da Flórida diz que as pessoas vão ter de ter muita paciência porque poderá demorar vários dias, várias semanas, até que todas as pessoas voltem a ter as condições de habitabilidade necessárias e vai demorar também várias semanas até que todas as estradas, todos os aeroportos estejam desimpedidos e possam então retomar a normalidade. Aí está o relato de Emanuel Monteiro, uma situação que estamos a acompanhar também em detalhe aqui na TV 24 ao longo desta manhã informativa. E exatamente em Miami está uma família portuguesa, entre tantas outras, tendo em conta que são milhares de portugueses que vivem naquela cidade. E desta vez todos os elementos da família estão abrigados num dos liceus de Miami. É um abrigo que conta com mais de 600 pessoas que se refugiaram para se protegerem contra a chegada deste furacão. Esta família de que falamos são 6 portugueses. Maria José Azevedo contou à TVI que a situação está calma e as indicações das autoridades são seguidas de forma coordenada. São 4h30 da tarde, está tudo bem, estamos calmos. Somos uma família de 6 pessoas, a única família portuguesa que está neste abrigo. A fila que está atrás de mim são pessoas que estão já na fila para o jantar. Este abrigo promete 3 refeições. Nós estamos bem, estamos a acompanhar através dos média toda a evolução do furacão Irma e a sua chegada ao território da Flórida. Esperemos que seja uma noite bem mais tranquila do que ontem. Este furacão Irma é seguido de perto pelos caçadores de furacões e tempestades. Ao serviço da agência norte-americana NOAA, estas equipas recolhem o maior número possível de informação sobre as tempestades. Vamos ver então imagens. Aí estão recolhidas a bordo de um dos aviões que dá apoio ao Serviço Meteorológico norte-americano. Aviões que voam dentro do furacão para conseguirem recolher dados e lançar sensores que depois transmitem dados sobre a força e a direção dos ventos. É com recurso a estes aparelhos que são feitas as previsões e avançados avisos para as populações e serviços de emergência tomarem as devidas precauções. Subiu para 90 o número de mortos causado pelo sismo de 8,2 na escala de Richter, que atingiu o México na última quinta-feira. Os serviços de emergência revelaram nesta madrugada que o número de vítimas mortais aumentou depois de serem confirmadas 71 fatalidades num único estado. Pelo menos 71 pessoas morreram em Oaxaca, 15 morreram em Chiapas e 4 morreram em Tabasco. Diz o presidente do México, Enrique Peña Nieto, que ainda existem 200 pessoas feridas por causa deste sismo. Os trabalhos de resgate continuam nas zonas afetadas e teme-se que o número de vítimas possa aumentar. Foram declarados 3 dias de luto nacional pelas vítimas deste sismo no México. Atenção, está a ver disparo do outro lado do rio. Bora, 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 bora. Bora, calma, Júlio. Bora, 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 bora. O Ministro da Defesa diz que pode não ter havido furto em Tancos, uma vez que não existe qualquer prova visual, testemunhal nem confissões sobre esta situação. Numa entrevista à TSF, Azeredo Lopes diz que sabe apenas que o material desapareceu e por essa razão tem de presumir que o mesmo foi roubado, até porque não é dado a teorias. No limite pode não ter havido furto nenhum. Porquê? Como não temos prova visual, como não temos prova testemunhal, como não temos confissão, por absurdo, podíamos admitir que o material já não existisse e que tivesse sido anunciado. Estão a perceber o que eu quero dizer? E isto não pode acontecer. Não pode acontecer. Não pode acontecer, primeiro porque dá... Mas está convencido que o furto não está? Não Olha, há... eu dou-lhe a minha palavra de honra. Eu não estou convencido, nem deixo de estar convencido. Eu apenas verifico que desapareceu. Não sei quando desapareceu, não sei como desapareceu. Tenho que presumir, por bom senso, e porque não sou dado à teoria da conspiração, que desapareceu algures
antes de 28 de junho, quando eu tomei conhecimento. E agora passam 18 minutos das 9 da manhã, neste domingo, dia 10 de setembro. É a altura de olharmos para as primeiras páginas dos jornais de hoje. Vamos então à revista de imprensa nesta edição. Começamos pelo Jornal Diário de Notícias. Cá está o DN. Há quase 10 anos que não entravam tantos alunos na faculdade. É o terceiro melhor resultado de sempre de entradas. Na fotografia de capa temos o Ministro da Defesa, Azeredo Lopes, numa entrevista de fundo a este jornal e também à TSF, a dizer: não sei se alguém entrou em Tancos, no limite pode não ter havido furto. Vamos avançar e olhar agora para o Jornal Público. Cá está o Público. Há 7 anos que não entravam tantos alunos no ensino superior. As listas com as notas de entrada em todos os cursos do ensino público, para consultar então nesta edição do domingo do jornal. Alojamento local abranda em Lisboa e dispara no Porto. Outro grande destaque neste jornal: a lei que obriga plataformas online então a divulgar as licenças teve impacto no aumento dos registros. Vamos ao JN, cá está o Jornal de Notícias. Aqui então a destacar esta vitória do Porto de ontem por 3-0 frente aos Chaves. Olha que 3, é assim que escreve este jornal. Outro grande destaque: fraude de 31 milhões de euros no negócio do ouro. O Ministério Público acusa a rede de criar empresas de fachada. Ainda as razões da luta dos enfermeiros que têm estado em protesto. Vamos agora olhar para os jornais desportivos. Começamos pelo jornal A Bola, com a festa do futebol, uma viagem às origens de André Almeida. É o novo herói da luz, como diz este jornal. Hoje, à espera do prémio Puskás. Vamos agora ao jornal O Jogo, de tão armado, vitória do Porto ontem frente aos Chaves, como dizia, por 3-0. Os Dragões continuam sem sofrer qualquer gol e acabam a golear. Foi ontem. Jonas também destaca aqui no Benfica. Jonas em risco para o CSKA. E ainda Adriano Almeida, o golo correu mundo no Sporting. O búlgaro diz que o 8 é craque, mas que aconselho a manter-se focado. Aboubakar marcou primeiro, o Chaves ameaçou, mas Soares e Marega fecharam a discussão. Ainda quanto ao jogo de ontem, esta vitória do Porto. Finalmente, na revista de imprensa, olhamos para o jornal Record. Cá está que o Sporting passe em segundo. Quem diz é Nelson Semedo. Este Nelson Semedo, então, neste reencontro com os Leões. No Benfica, liberdade para atacar. Vitória puxa por André Almeida. E no Porto, de novo, destaque para esta vitória. Soares contra os sustos. Aboubakar fez o primeiro e Marega fechou a conta. No Sporting temos em destaque Fábio Coentrão aqui na imagem. Coentrão, então, recuperado no jornal Record deste domingo. As eleições autárquicas de 1 de outubro levaram Pedro Passos Coelho até ao Algarve. De Castro Marim até Algesur, o líder do PSD foi apoiar os candidatos sociais-democratas e participou num debate sobre a descentralização. Mas apesar da viagem que fez para o sul do país, as mensagens foram dirigidas a Lisboa. Pedro Passos Coelho esteve no Algarve a apoiar os candidatos autárquicos. Num jantar com apoiantes em Lolé, aproveitou para deixar alguns recados ao governo. Se as coisas tivessem continuado em linha com aquilo que vinha a ser seguido em 2014 e 2015, em vez de termos de esperar por 2017 por crescer um bocadinho mais, podíamos ter crescido logo em 2016. Porquê? Porque a economia já estava a crescer. A greve dos juízes, anunciada para outubro, já tinha motivado de manhã uma crítica do líder da oposição, mas ainda assim deixou um recado nesta matéria ao governo. Então a conjuntura económica ou financeira dá para tudo e não dá para os juízes? Ou a conjuntura económica ou financeira é uma boa desculpa que lhes dá jeito nesta circunstância e esquecem-se dela em todas as outras? Durante a tarde em Silves, as declarações do Primeiro-Ministro a solicitar um consenso em áreas importantes também não ficaram sem resposta. Que não andem sempre a bater naqueles que acham que são indispensáveis para fazer as reformas, porque senão a coisa parece assim um bocadinho estranha. Anda cá, que és muito necessário a fazer isso, meu malandro, meu sacana. A viagem de Passos Coelho ao Algarve tinha como mote as eleições autárquicas de 1 de outubro, mas o alvo dos discursos estava um pouco mais a norte, na capital. A presidenta do CDS-PP e candidata à Câmara Municipal de Lisboa diz que se a coligação de esquerda afirma que existe margem para baixar os impostos, então deve fazê-lo em todos os escalões do IRS.
porque não há portugueses de primeira e de segunda. Declarações de Assunção Cristas em Lisboa durante a Convenção Autárquica Nacional. Na rentrée política do CDS, a pouco mais de um mês da apresentação do Orçamento do Estado e com as negociações entre governo e parceiros à esquerda em velocidade cruzeiro, Assunção Cristas não perde tempo. Se há margem para baixar o IRS, e há, pergunto eu, quando vejo uma tão grande degradação dos serviços públicos, mas se há, então que se baixe em todos os escalões. Num país onde 52% das pessoas não pagam IRS e não pagam porque têm rendimentos muito baixos. Num país onde 11% dos contribuintes pagam 70% do imposto arrecadado, é injusto defender baixas apenas para alguns. O CDS desafia ainda Bloco e PCP a aprovarem no Parlamento um limite às cativações, bem como a publicação mensal dos congelamentos, a bem que uma transparência que acusa o governo de não ter. O Estado falhou clamorosamente. Quando temos incêndios devastadores, quando perdem a vida 64 pessoas, nós só podemos dizer não pode continuar tudo na mesma. E tudo tem de ser efetivamente explicado. E é o Governo, por muito que não queira, que terá de dar explicações. Porque nestes episódios e noutros, nós descobrimos a outra face do Governo. Aquela que se esconde por detrás dos sorrisos. No dia em que o partido fez desfilar os seus candidatos às próximas eleições, Assunção Cristas promete continuar a lutar por descobrir a careca ao governo. A coordenadora do Bloco de Esquerda defendeu ontem a criação de 2 escalões intermédios no IRS para os contribuintes com rendimentos até aos 30 mil euros. Catarina Martins, que falava em Torres Novas, disse que estes foram precisamente os contribuintes mais sacrificados com os cortes do anterior governo. A proposta muito concreta que o Bloco de Esquerda faz é criar 2 novos escalões de IRS. Um escalão que possa ir dos 12.500 euros aos 20 mil, porque neste momento as pessoas que ganham 7 mil pagam a mesma taxa das pessoas que ganham 20 mil e achamos que esse escalão deve ser desdobrado, é grande demais. Portanto, um escalão dos 12.500 aos 20 mil, o outro dos 7 mil aos 12.500 e depois, a seguir, criar também um novo escalão que desdobre o enorme escalão que existe hoje entre dos 20 mil aos 40 mil, porque é muito diferente ganhar 20 mil euros ao ano ou ganhar 40 mil euros de rendimento brutos ao ano. Estou atrás da casa. Estou ali. Alto! Arma o sol! O Rio Ave venceu o Marítimo por 1-0 na 5ª jornada do Campeonato Nacional. Foi já no tempo de compensação que a equipa de Miguel Cardoso estreou o marcador. Ibson não falhou o remate e fez o golo que resolveu o jogo e deu a vitória à equipa do Rio Ave. Um jogo que também fica marcado pela expulsão direta de Francisco Geraldes. O árbitro Bruno Esteves recorreu ao vídeo-árbitro depois de um lance entre o ex-jogador do Sporting e Edgar Costa. Tondela e Paços de Ferreira empataram a 2 bolas nesta 5ª jornada. Miguel Cardoso inaugurou um marcador para a equipa da casa, foi aos 37 minutos. Combinação com Tomané e o avançado de 23 anos faz o golo de cabeça. Na segunda parte, Miguel Cardoso faz o bis. A bola ainda bate no poste e entra para o 2-0 do Tondela. O primeiro golo do Paços só chegou aos 75 minutos. Foi o Luís Filipe que rematou de fora da área, sem qualquer hipótese para o guarda-redes Cláudio Ramos. Vamos ver. E o empate veio depois aos 92 minutos. Bruno Moreira faz o 2 igual, que fechou o marcador. Com este resultado, o Tondela passa a somar 5 pontos e isola-se à condição no 9º lugar. Já o Paços soma 3 pontos e está no 13º posto. Da direita, faz este cruzamento precioso, remete a bola do Miguel Vieira que foi. O Barcelona goleou o Espanhol por 5-0 e aproveitou os empates do Real Madrid e do Atlético de Madrid.
3 dos 5 golos foram marcados por Messi, os restantes por Piqué e Suárez. Com o Nelson Semedo a titular, o Barcelona entrou mais forte em Camp Nou. Aos 26 minutos, Rakitic descobriu Messi, que marcou o primeiro dos homens da casa. O lance é polémico, os jogadores do Espanhol reclamaram fora de jogo, mas o árbitro acabou por validar a jogada. O segundo golo do Barça também teve a assinatura de Messi. Jordi Alba assistiu o astro à entrada da pequena área e recebeu um agradecimento especial. Este foi o 5º golo de Messi no campeonato. Ele que é o melhor marcador até este momento. O argentino ainda não tinha fechado a loja e já na segunda parte fez o hat-trick, novamente a passe de Jordi Alba. Dembélé estreou-se com a camisola do Barcelona e quando faltavam apenas 3 minutos para os 90, Piqué, na sequência de um canto, cabeceou para o fundo das redes da baliza do espanhol. Ao cair do pano, o recém-chegado Dembélé isolou Suárez, que carimbou o 5º e último gol da equipa de Ernesto Valverde. Com esta mão cheia de golos, frente à equipa de Quique Flores, o Barcelona sobe ao primeiro lugar da Liga Espanhola com 9 pontos, mais 4 que Real e Atlético de Madrid. O Manchester City goleou o Liverpool por 5-0 na quarta jornada da Liga Inglesa. O português Bernardo Silva não saiu do banco de suplentes. Já o guarda-redes Ederson, antigo benfiquista, sofreu um violento pontapé na cara e saiu de maca do relvado. Ora, o antigo guarda-redes do Estádio da Luz não ganhou para o susto, já depois do primeiro golo do City, marcado por Agüero aos 24 minutos. Aos 36, Mané do Liverpool tenta chegar à bola, mas acaba por acertar em cheio com os pitons na cara de Ederson. O brasileiro foi então assistido e está transportado para fora do relvado. Entretanto, Ederson na rede social Instagram acabou por revelar que está tudo bem e que o incidente não passou de um susto. No jogo, Gabriel Jesus bisou na partida, Sané marcou os outros 2 golos, dando desta forma 3 pontos para a equipa de Pep Guardiola. O Sporting estreou-se a vencer no Campeonato Nacional de Futsal. A equipa de Nuno Dias venceu os Leões de Porto Salvo por 8-1. Foi uma entrada ao Leão no Campeonato Nacional de Futsal. Os vencedores da Supertaça golearam os Leões de Porto Salvo por 8-1. No primeiro jogo da equipa, no pavilhão João Rocha, o Sporting foi esmagador. João Matos inaugurou o marcador aos 18 minutos. Fortino marcou o segundo dos Leões de Alvalade. E já perto do intervalo é de jogo quem faz o 3-0. Logo a seguir, Dieguinho aumentou a vantagem. Mas a 8 segundos do fim da primeira parte, Xerife marcou o primeiro golo para os homens de Porto Salvo. Estava feito o 4-1, um resultado que durou até os últimos 16 minutos de jogo. Fortino marcou o segundo golo na partida e fez o 5-1 para o Sporting. Cavinato ampliou a vantagem depois de um passe de Del. E Fortino fez mesmo um hat-trick. Com a baliza aberta, o jogador do Sporting assinou o 7-1 para os homens da casa. A 2 minutos do fim, Merlin fechou o marcador. O Sporting conseguiu assim os primeiros 3 pontos do campeonato. Em handebol, o Benfica estreou-se a vencer no Campeonato Nacional num jogo a contar para a segunda jornada. A equipa de Carlos Rezende derrotou o Águas Santas por 22-20. O clube da Maia recebeu o Águas Santas na Maia, isto já depois de vencer o Arsenal de Veza na primeira jornada. O Águas Santas entrou no intervalo a perder por apenas 1 golo e na segunda parte não foi capaz de inverter a tendência e permitiu ao Benfica vencer com uma diferença de apenas 2 golos. O Benfica soma desta forma os primeiros 3 pontos do campeonato. Chris Froome é o vencedor da Volta à Espanha em bicicleta. O britânico vence pela primeira vez esta prova, depois de já ter ganho este ano também o Tour de França. É um feito que não acontecia já há 39 anos, mas foi também uma tarde de grande emoção para Alberto Contador, que venceu a etapa antes do adeus ao ciclismo.
Alberto Contador diz adeus ao ciclismo com uma vitória na penúltima etapa que terminou no Alto de Angliru. Chris Froome, que cortou a meta em terceiro lugar, é o vencedor da Vuelta, que tem este domingo a etapa da consagração. Há 39 anos que ninguém vencia o Tour de France e a Volta à Espanha no mesmo ano. Chris Froome torna-se o terceiro ciclista a conseguir o feito. Absolutely amazing feeling. I mean, what a final. Angliru definitely doesn't disappoint. I mean, it was such a brutal climb, and we did everything to try and catch Contador in the end, but I mean, he was too strong for us. But I mean, just amazing way for him to finish his career. It's been an incredible experience. Probably, if not the hardest Grand Tour I've ridden. Alberto Contador, de 37 anos, encerra a carreira com chave de ouro. O espanhol venceu a etapa e ficou na quarta posição da classificação geral. O pistoleiro, como é conhecido, era o rosto da felicidade. No podía haber un final más bonito que este, ¿no? Consiguiendo ganar en el Angliru, poniendo el punto final a una carrera deportiva en la cual siempre he dado todo. La verdad que esta mañana lo tenía claro, era mi día. Tenía que despedirme de esta manera y yo creo que no había un momento y un sitio mejor para despedirme que este. A última etapa da Volta à Espanha, que vai consagrar Chris Froome, termina em Madrid e vai ter transmissão em direto na TVI 24 este domingo, às 15h15. Vamos sair agora para um breve intervalo, quando consigo logo a seguir. Até já.